Tem muita coisa guardada aqui dentro que eu queria colocar pra fora. É muita gente pra xingar, muita dor e até raiva em alguns momentos. Mas eu vou deixar pra quinta-feira. Eu não me orgulho da temporada que o Vasco fez e muito menos espero que esse seja o padrão do nosso time com os investimentos que tem tido. Mas eu vou deixar pra falar disso na quinta-feira. Agora eu vou te transportar pra uma situação. Imagina você trabalhar como garçom. Toda quarta e domingo tem um evento importantíssimo pra você. Um evento chique em que você precisa carregar taças de cristal muito valiosas. E o seu chefe fica no seu ouvido o tempo todo falando o seguinte: olha só, não deixa essa merda dessa bandeja cair, tá? Você vai ser demitido se quebrar apenas uma taça, tá escutando? Essa pressão em cima de você, ela não existe porque você quebrou alguma taça ou fez algo parecido em um momento anterior. É simplesmente porque tinha um garçom que trabalhava no seu lugar antes e fazia tudo errado. Ele foi embora e quem ficou com a pressão dos erros dele foi você. Seria insuportável trabalhar dessa forma, né? Eu, nessa situação particularmente, ficaria cada vez mais nervoso até o momento em que a exaustão começasse a bater. Mas eu continuaria dando o meu melhor. O mais louco disso tudo é que tem dias em que as coisas não funcionam pra gente no trabalho e alguém pode esbarrar e a bandeja cair. É um acidente, pode acontecer. Mas a missão é manter a cabeça de pé sempre. Porque sem confiança, essa bandeja que a gente está segurando, ela vai virar muitas outras vezes. Em qualquer trabalho que a gente faça, o mais importante é ter a segurança daquilo que a gente está fazendo. A pressão, ela sempre vai existir e às vezes nem é por culpa nossa. Mas a missão de segurar toda a bomba acaba caindo no nosso colo e a gente tem que se virar. Essa foi a responsabilidade colocada no time do Vasco nessa segunda janela. Ramon, Emiliano, Medel, Zé Gabriel, Verratti, Payet, Paulinho, Maicon e vários outros assumiram a bandeja de outros que estiveram no Vasco e eles jamais reclamaram de tudo isso. Eles continuaram trabalhando mesmo sob pressão, mesmo tendo que jogar 2 finais por semana. Eu não me lembro de um time do Vasco que tenha tido tanto culhão de fazer o que eles fizeram nesse segundo turno. É óbvio que tem vezes que a cabeça não aguenta e o mental acaba se perdendo. A gente viu isso contra o Corinthians, por exemplo. Mas a capacidade de se recompor desse elenco é extraordinário. Na língua portuguesa, nós chamamos isso de resiliência. Eu tenho tanta coisa para falar sobre o Vasco dessa temporada, mas é tanta coisa. Mas esse não é o momento. Deixa para quinta-feira, torcedor. Se o Vasco perdeu as últimas 2 partidas, os nossos adversários também perderam. E nós éramos o que tínhamos a tabela mais difícil, jamais esqueçam isso. Todos contavam com as nossas derrotas, mas com a deles a gente não contava. Sabe por quê? Porque eles não estão tendo a cabeça que nós tivemos no momento mais difícil da competição. O nosso time se manteve de pé e falta apenas um jogo para fazermos história. Em 2009, o time do Fluminense, que fugiu de um rebaixamento de uma forma improvável, entrou para a história do clube deles. Dessa vez, somos nós que temos a chance de escrever essa história e não é para se envergonhar, porque nós sempre estivemos aqui. Quem precisa ter vergonha são aqueles que colocaram o Vasco nessa situação e não nós, torcedores. Mas deixa que quinta falamos deles. Vamos focar no nosso jogo. Agora temos uma missão que é salvar o Vasco de mais um rebaixamento, torcedor. Eu sei que a insegurança tá batendo e que tá difícil acreditar, mas nós somos o Vasco e falta apenas uma batalha. O futuro, ele há de sorrir para nós. O futuro, ele começa na quarta-feira e depende de nós mais uma vez. Sabe por quê? Porque a maior mentira do mundo contada por aí é que o Vasco foi comprado pela 777 e a partir daquele momento o Vasco se tornou da 777. Isso é mentira. O Vasco é nosso, porque nós somos o Vasco. E nós vamos salvá-lo de uma queda improvável quando fizeram de tudo para nos derrubar. Eles tentaram de tudo nessa temporada. Então não desanimem. Resta apenas mais uma final, então vamos acreditar. O Vasco não cairá, torcedor. E o futuro voltará a ser de glórias muito em breve. Porque nós merecemos. Nós somos o Vasco e vamos buscar a nossa alegria novamente. Falta apenas um jogo. Falta apenas uma final. Essa é a última final que jogaremos contra os nossos fantasmas. O futuro nos reserva coisas boas. Então a gente tem que acreditar. Aqui é o Vasco e o Vasco não cai.